Bem, então vamos ver na linha de como organizar informação, vamos ver ontologias e depois também relacionado pesquisa bibliográfica. Mas vamos começar por ver o que é que são ontologias e vou falar especialmente no Gene Ontology, que é uma ontologia bastante importante em biologia e medicina. Depois vou falar um pouco neste Open Biology Ontologies Foundry, este OBO, e os Medical Subject Headings, que no fundo, é uma ontologia simples, é só uma taxonomia, mas é só hierárquica em árvore, mas também é uma ontologia, e como é usado para fazer pesquisas bibliográficas no PubMed. Portanto, possivelmente todos vocês já fizeram pesquisas bibliográficas, mas se calhar não sabem como é que o motor interpreta as vossas perguntas e o que é que ele está a fazer por trás. Então vamos ver primeiro o que é que são ontologias. Do ponto de vista filosófico, uma ontologia será, no fundo, é toda aquela parte da reflexão e do relato das coisas que realmente existem. Mas nós aproveitamos aqui o termo em informática para designar uma especificação de conceitos e de como é que eles se relacionam. Portanto, no fundo, nós estamos a criar uma especificação explícita do que é que são as várias entidades, as várias coisas e como é que elas se relacionam entre si. Um exemplo de uma ontologia será a classificação de Linneu, que tem estes conceitos, animal, mamífero, primata, etc., e a forma como eles estão relacionados. Neste caso, isto é uma taxonomia porque é só em árvores. A ontologia, em geral, pode ter mesmo ciclos, não é? É um gráfico arbitrário, mas também é uma ontologia porque tem a especificação do que é que são os vários conceitos, há uma definição para cada um destes e de como é que eles estão relacionados. E, no fundo, o que isto nos dá é uma infraestrutura conceptual onde nós podemos agora agregar informação, anotar informação. Por exemplo, nós podemos dizer quais são os indivíduos, por exemplo, vamos ao jardim zoológico e pomos aqui vários indivíduos que são elefantes, ou podemos pôr descrições de quanto é que é o peso médio de um elefante, como é que varia, coisas desse género. Nós podemos anotar dados particulares a estes vários conceitos e isso ajuda-nos a organizar a informação. Portanto, este também é uma parte importante, a distinção entre o que é que são os conceitos e as relações na ontologia, que será aquela infraestrutura conceptual, e depois que aspectos que nós tiramos, que observamos da realidade, é que colocamos lá. São as anotações da ontologia. Mas a ontologia em si é útil para nos dar uniformizar os termos que nós usamos e especificar o que é que nós queremos dizer com eles e como é que estamos a pensar acerca deles. Por exemplo, aqui temos uma pequena parte do Gene Ontology, em que temos, esta é a árvore dos componentes celulares, então temos este conceito raiz, componente celular, temos a célula é um componente celular, a parte da célula também é um componente celular, portanto isto são especializações daquele conceito fundamental, mas, por exemplo, parte da célula é uma parte do conceito de célula. Isto aqui parece um bocadinho absurdo, estamos a dizer que a parte da célula é parte da célula, mas notem que nós estamos não só a formalizar isto, como a criar uma estrutura de informação que o computador agora pode usar. Porque o computador pode não perceber o que é que nós queremos dizer com este termo, mas nós podemos especificar que esta relação existe e então esta será outra utilidade para a ontologia. Portanto, temos aqui já 3 utilidades, formalizar os vários termos, e agora nós sabemos que temos uma coisa chamada projeção do neurónio e chamamos-lhe esse conceito. Depois podemos dizer que o axónio é uma projeção do neurónio e uma parte do axónio é parte do axónio, e assim vamos formalizando e especificando, tornando explícita a forma como estamos a pensar nas várias partes da célula. Portanto, temos a definição dos conceitos, as suas relações, explicitamente aqui, mas depois podemos pôr isto tudo num formato que o computador pode raciocinar. E agora, se nós temos uma coisa, por exemplo, que é uma parte do axónio, o computador sabe que isto é uma parte da célula. E se nós estamos à procura de partes da célula, ele vai-nos buscar aquele também. Portanto, pode raciocinar sobre esta estrutura de conhecimento. Portanto, este será um dos propósitos da ontologia que nós vamos focar aqui, que é capacitar as máquinas, o computador, de poder usar esse conhecimento humano para nos dar os resultados que queremos.
Um exemplo para isto, há esta linguagem WOL, Web Ontology Language, que especifica o tipo de coisas que se pode formalizar numa ontologia, as relações, as entidades, etc. E temos este formato específico do Open Biomedical Ontologies, em que especificamos quer os termos, portanto, no fundo, os conceitos da ontologia, temos aqui um identificador único, neste caso, este Viral Capsid Assembly, que é o nome, tem este identificador no Gene Ontology, é um dos termos do Gene Ontology, diz a que espaço é que pertence, é um processo biológico, portanto, isto é a montagem é o processo de montagem da cápside do vírus. Depois tem uma definição para o humano, não é? Este texto é para a pessoa ler, o computador depois não vai usar isto. Pode pertencer a vários subconjuntos, portanto, estes GoSlim são subconjuntos do Gene Ontology especializados em várias coisas. Por exemplo, neste pertence ao do vírus. E depois tem relações com outros. Por exemplo, tem uma relação ISA, com o processo viral, tem este identificador. Portanto, este processo de montagem da cápside é um processo viral. Tem outras relações, que é part of com o outro, e assim por diante. Portanto, desta maneira, nós podemos especificar, de uma forma que o computador pode ler, qual é a entidade e que relações é que tem com outros. Podemos também especificar as relações, por exemplo, a relação part of é transitiva, quer dizer que se A é parte B e B é parte C, então A é parte C, e o computador consegue raciocinar sobre isso. E tem um inverso, que é... o inverso do part of tem como parte aquele. Portanto, se A é parte B, então B tem como parte A. E podemos especificar estas várias relações, como é que elas podem ser usadas pelo computador. Portanto, isto permite-nos formalizar este conhecimento e depois pôr o computador a pensar sobre isto para processar a informação que temos. Esta formalização do conhecimento e do vocabulário também é útil para tornar explícito o que é que se quer dizer. Se vocês olharem no contexto da ontologia, já deixa de haver ambiguidade acerca do que é que aquele termo quer dizer, do que é que quer dizer aquela relação e assim por diante. Que é bastante importante, conforme nós vamos tendo informação mais complexa, conseguir sistematizá-la. Na verdade, se vocês pensarem no que o Linneu fez, de categorizar os organismos, esse foi o contributo principal, porque cada pessoa dá um nome diferente aos organismos e ninguém está preocupado como é que eles se encaixam, então ler dois livros de biólogos diferentes não se percebe que eles estão a falar da mesma coisa. Não é? Mas se alguém organiza as coisas, agora todos podem usar os mesmos nomes, sabem quais são as relações entre as espécies, etc. E isso permite tornar essa informação mais útil. As ontologias que criamos hoje em dia têm esse propósito, mas também servem para os computadores raciocinarem sobre elas. Além disso, tem uma parte importante que é separar o conceito de dados específicos. Por exemplo, uma coisa é a enzima, o conceito de enzima. Outra coisa é, por exemplo, qual é que é o KPM da periodicidade do rabanete, ou uma coisa assim, não é? Porque isso já é um dado específico de uma instância e não é o conceito em abstrato. A ontologia dá-nos as relações entre os conceitos em abstrato, mas nós depois podemos associar a estes detalhes conforme adequado. Então vamos ver o Gene Ontology, que é bastante interessante na área da biologia e medicina, e que surgiu da necessidade de integrar informação em bases de dados diferentes no início deste milénio, que era a Flybase, que tinha dados sobre o desenvolvimento embrionário, até adulto da mosca, da Drosophila principalmente, o Mouse Genome Informatics Database, que era sobre a sequenciação do genoma do rato enfim, dos detalhes da sequenciação, e também do genoma de Saccharomyces. E o problema é que estas bases de dados lidavam com coisas diferentes, não é? Com o desenvolvimento celular e embrionário, com os genomas de organismos diferentes, mas era preciso, para poder combinar essa informação, era preciso criar essa infraestrutura conceptual onde tudo pudesse ser depois relacionado e anotado. Este foi o início do Gene Ontology, foi criar, no fundo, esta ontologia para poder juntar informação daquelas bases de dados e depois foi crescendo, porque foram podendo juntar cada vez mais informação. Portanto, era preciso especificar o vocabulário, toda a gente concordar o que é que se chamava a cada coisa, as relações entre esses conceitos e depois, a partir daí, começar a fazer a anotação de todos os dados que tem. Então, o Gene Ontology é composto por três ramos que
são disjuntos no que toca à relação is-a. Portanto, a relação isto é vai separar em componentes celulares, porque os componentes celulares são relacionados uns com os outros assim, mas nenhum componente celular é um processo biológico. Não faz sentido que o componente seja o processo. Portanto, estes ramos estão disjuntos, componentes celulares e processos biológicos, e também função molecular. Portanto, há 3 grandes ramos do Gene Ontology. Há algumas relações que ligam uns dos ramos aos outros. Por exemplo, develop from, regulate, coisas assim, podem ligar termos, alguns especificam, por exemplo, onde é que é expresso o gene, coisas assim. Portanto, há alguns termos que relacionam estes ramos, mas do ponto de vista deste relação de E1, é como se fossem 3 árvores independentes. Depois, dentro de cada uma destas, vocês têm um grafo. No fundo, um grafo é um conjunto de nós com as ligações, não precisa de ser uma árvore, neste caso é mais complexo, em que há a descrição, tenho aqui por trás. Portanto, é como mostrei aqui há pouco, não é? Tem isto, só que isto tem dezenas de milhares de conceitos e relações e assim. Portanto, cada uma destas árvores vai ter um conjunto muito grande de nós, com os conceitos, nestes 3 grandes ramos. Componentes celulares, que foi o exemplo que eu dei ali, processos biológicos e função molecular. Para cada um destes conceitos tem um identificador único. Isto é importante não tanto para nós, mas principalmente para ser processado automaticamente. Portanto, há um identificador único para cada conceito e tem também este espaço de nomes, tem 3 espaços de nomes: componente, processo e função molecular. Isto são os exemplos de algumas relações. Por exemplo, ISA foi o que nós já vimos, que é um subtipo. Por exemplo, o axónio é um subtipo do conceito de parte do neurónio. Part of também é uma relação em que, quando existe este A, tem como parte o B, portanto, B é part of do A. É como parte do B, portanto, o A é part of do B, aqui. Has part é o inverso do part of. Depois tem, por exemplo, regulate é para genes e funções e assim, portanto, um está a regular o que o outro está a fazer. Ocorre neste caso, por exemplo, este relaciona a função molecular com a componente celular, porque diz em que sítio é que ocorre aquela função. E tem, enfim, há uma lista muito grande, são umas dezenas de termos, que vocês, se quiserem, podem ir lá ver no site. E há estes registros do que é cada um dos conceitos. Por exemplo, aqui temos o identificador 16, atividade da lactase. Portanto, tem o identificador e o nome. Depois, onde é que ele pertence, qual é o espaço de nomes, é a função molecular. E o nome, ou sinónimos, pelo qual pode ser conhecido este termo. Depois temos aqui a definição, que é mais para humanos. Portanto, isto é o que é que o texto, no fundo, descritivo, para as pessoas perceberem o que é que são estes termos. E depois aqui tem uma parte importante, que são as anotações. Tem ligações para os genes e produtos de genes que estão anotados como sendo relacionados com a atividade da lactase. Tem estas anotações diretas, o download, coisas assim. Portanto, tem aqui relações para partes de bases de dados de genes em que estão relacionados com este conceito. Portanto, isto é um aspecto importante da ontologia, que é esta distinção entre o conceito em si e depois aquilo que está lá arrumado, não é? Aquilo que está ligado com este conceito, que podem ser resultados de experiências, podem ser sequências de genes, proteínas, estruturas, etc. Portanto, isto é uma função importante também das ontologias, é podermos associar essas anotações e ajudar a organizar o enorme conjunto de dados que nós vamos acumulando. Para isso, também importa ver porque é que foi anotado, por exemplo, aquele gene como atividade da lactase. E há muitas maneiras diferentes de ir lá parar. Um caso é porque temos mesmo artigos publicados com ensaios experimentais que nos dizem que aquele produto, aquela proteína codificada por aquele gene funciona como uma lactase. Portanto, isso será uma evidência forte daquela anotação. Outros pode ser, por exemplo, por análise computacional automática.
Aquela sequência é parecida com muitas lactases, então foi anotada como uma lactase. Mas aqui já podemos desconfiar, pode ser, pode não ser, podemos não ter tanta confiança naquela anotação. Isto pode ser porque houve um autor num artigo que disse que era, mas não está descrito como é que chegou a essa conclusão. Por exemplo, aqui, este pode ser porque um dos humanos, um dos peritos a analisar estas anotações decidiu que sim, que este faz sentido que seja uma lactase, e assim por diante. Portanto, vocês têm lá códigos diferentes de evidência no Gene Ontology, na relação entre cada anotação e a ontologia, que vos indica quanta confiança é que vocês podem depositar naquelas anotações. Vocês podem usar o Gene Ontology, podem fazer o browse, tem o Amigo 2 é a nova interface, que é nova nos últimos anos. Podem fazer browse pela ontologia, pelas anotações também, se vocês forem a partir de um gene, podem chegar lá qual é os conceitos da ontologia que estão associados a esse gene. Podem também filtrar por organismo, por tipo de conceito, etc. E há também uns subsets já criados, uns subconjuntos do Gene Ontology, também chamados por estes GoSlim, que são especializados para alguma coisa. Por exemplo, se estão a trabalhar com Saccharomyces ou assim, já há lá um que é só as partes do Gene Ontology que são relevantes para Saccharomyces, para vírus, etc. Portanto, se vocês estão a trabalhar numa coisa específica, não precisam de estar a considerar todo o Gene Ontology, podem escolher um destes subconjuntos. E aqui podem descarregar a ontologia, podem ver quais são as anotações, etc. Tem também este serviço relacionado, o Panther, que faz uma análise de relações evolucionárias entre sequências de proteínas e encontra a função da proteína nos casos conhecidos que já estão anotados no Gene Ontology, ou se a vossa proteína não estiver anotada, vai tentar extrapolar com base na análise da sequência das famílias mais próximas e tentar adivinhar qual é que será a função da proteína. Portanto, se vocês estiverem a lidar com proteínas novas ou não sabem o que é que aquilo é, podem experimentar estes serviços para tentar ver onde é que ela fica na ontologia. Vocês têm também este projeto de ontologias abertas, onde têm muitas ontologias para muitas coisas diferentes. Por exemplo, há uma ontologia para termos usados em ensaios clínicos, que grupos de controle, como é que fazem os tipos de ensaio, coisas assim, têm a relação entre estes vários conceitos e as definições dos conceitos. Isso pode ser útil se vocês estão a ler artigos sobre ensaios clínicos para perceber o que é que os termos querem dizer e como é que eles se relacionam, assumindo que as pessoas seguem todas a mesma terminologia, tem lá. Têm muitas ontologias diferentes e têm também ferramentas para vocês criarem as vossas, que pode ser útil se estão a lidar com um domínio novo, formalizar quais são os termos que vocês estão a usar e como é que os estão a usar. Portanto, tem ali muitas ferramentas para isso. Não sei se vocês vão precisar de criar uma ontologia nova, mas se estiverem a lidar com algum termo assim um pouco mais restrito e obscuro, pode ser útil darem uma olhada para ver se alguém já criou uma ontologia, pelo menos que tenha uma formalização estruturada de quais são os termos especializados naquela área, o que é que eles significam e como é que se relacionam. Então agora vamos ver o Medical Subject Heading, que é, no fundo, também é uma ontologia, se bem que neste caso é só uma taxonomia, é só hierárquico, mas que é usado pelo PubMed. O PubMed é o portal para pesquisas bibliográficas, aqui as que estão registadas nesta área de medicina e biologia. E se nós fizermos uma pesquisa no PubMed por Bioinformatics, só este termo, aparecem-nos umas centenas de milhares de resultados, agora se calhar já são mais, porque isso é do ano passado, e muitos dos resultados que aparecem nem sequer têm a palavra bioinformática. Por exemplo, aqui, microRNAs contribuem para o desenvolvimento pós-natal de diferenças de tipos de neurónios e não sei o quê. Depois tem aqui o cancro no pulmão e o tipo de células, etc. Portanto, estamos à procura por bioinformática, mas vêm-nos coisas que não têm especificamente bioinformática. A pesquisa não é simplesmente procurando no título por aquela palavra-chave, que até não seria muito útil, porque depois era muito difícil encontrar qualquer coisa que nós quiséssemos. O que acontece aqui é, se vocês forem ver lá na caixinha como é que está feita a pesquisa, quando procuramos bioinformática, a pesquisa na verdade é esta.
Computational Biology nos mesh terms, ou Computational em todos os campos e Biology em todos os campos, ou Computational Biology em todos os campos, ou Bioinformático em todos os campos. É isto que ele está à procura. E, além disso, apesar de estar à procura por Computational Biology, que é um dos tais sinónimos da bioinformática, também não existe esse termo nestes resultados. Não existe lá Computational Biology. Mas ele está à procura disto como um mesh term, que é estes Medical Subject Headings, e isto faz com que seja expandido o termo para tudo aquilo que faz parte deste conceito. Portanto, agora que já percebem o que é uma ontologia, dá para perceber isto quando nós temos aqui o Computational Biology. Nós vemos que ele tem vários sinónimos: bioinformático com o tracinho, bioinformático sem tracinho e assim por diante. E, além disso, isto é um ramo destes subject headings desta organização, desta ontologia, e que tem sub-ramos aqui por baixo. Portanto, por baixo do Computational Biology está o Genomics, Metabolomics, Systems Biology e assim. Por baixo destes estão outras coisas, e é isto tudo que está a ser procurado quando nós pesquisamos por bioinformática. Por isso é que estes mesh terms aqui vão-nos dar resultados que aparentemente são bastante diferentes da bioinformática, mas que são coisas relacionadas com bioinformática na análise, no título, etc. E isso é feito por esta explosão, faz com que não só procurem os sinónimos, o motor vai procurar os sinónimos nos títulos, nas publicações dos autores, etc., das palavras que nós pomos lá. Portanto, vai incluir sinónimos de tudo aquilo que corresponda a um Medical Subject Heading, e depois vai explodir esse nó daquela hierarquia e considerar tudo o que está abaixo como sendo também parte do que nós queremos pesquisar. Portanto, neste caso, está a encontrar aqui em Computational Biology, inclui Genomics. Em Genomics está Epigenomics, Glycomics, o projeto HapMap, o projeto do genoma humano e assim por diante, e tudo isto está a ser incluído na nossa pesquisa. Nós podemos também, se quisermos especificar em detalhe o que é que queremos pesquisar, nós podemos ir para a página de pesquisa avançada ou então editar aquela pesquisa, que no fundo é uma caixa de texto que aparece lá no PubMed com a pesquisa que o motor está mesmo a fazer, e nós podemos editar usando estas tags, por exemplo, para todos os campos, palavras no texto, palavras no título, etc. Nós podemos especificar o que é que queremos que ele procure. Se nós pudermos isto no X, em alguma delas, por exemplo, aqui nos headings ou assim, nos mesh terms, pusemos o no X, quer dizer que não queremos que ele faça essa expansão. Queremos só aquele nó e os sinónimos, mas não queremos que vá pela árvore abaixo. Portanto, desta maneira nós podemos criar uma pesquisa mais específica. Por exemplo, se nós quisermos procurar artigos entre 2011 e 2013 que tenham bioinformática no título e history no texto, nós podemos simplesmente pôr isto, bioinformática no título, and history nas palavras do texto, e a data de publicação está neste intervalo. Notem que aqui já não estou a usar nenhum com aqueles meshes, portanto já não há expansão, nada. No bioinformático não está a ser usado como Medical Subject Heading, está a ser usado só como palavra no título, e agora aqui já só tenho estes 17 kits que têm mesmo bioinformático aqui no título, e que alguns no abstract ou assim falam em história. Portanto, se vocês quiserem, podem mesmo especificar, estreitar a vossa pesquisa. Mas lembrem-se que, por omissão, se vocês simplesmente põem lá umas palavras, se algumas delas corresponderem com estes Medical Subject Headings, vai incluir no resultado da vossa pesquisa tudo o que vem abaixo naquela árvore. O que normalmente faz sentido, porque pode não ser exatamente a mesma palavra, mas pode ter o que vocês querem, mas às vezes pode-vos dar coisas demais, não é? E não ser isso tudo que vocês querem. Portanto, lembrem-se que podem ir um bocadinho mais em detalhe na pesquisa e adaptá-la ao que vocês querem receber. Se vocês criarem uma conta no PubMed, que é gratuita, podem ter os vossas pesquisas guardadas, podem ter os vossos filtros especiais e até podem ter notificações. Vocês podem criar pesquisas que, se aparecer artigos novos que cumprem essa pesquisa, vocês recebem um aviso por e-mail. Portanto, se querem estar a par de alguma coisa que está a desenvolver-se rapidamente ou assim, podem fazer isso.
Depois tem também filtros que vocês podem gerar com estas pesquisas e assim, que podem depois aceder rapidamente se vocês tiverem lá a conta. Se não tiverem a conta, podem fazer estes filtros e as pesquisas e assim, mas depois, da próxima vez que forem lá, já não vão ter acesso, não é? Só se criarem a conta é que isso fica guardado. Depois, o PubMed normalmente tem ligações para os artigos, se vocês quiserem mesmo os artigos que estão em acesso aberto, isso é fácil. Se vocês usarem, se não encontram o artigo em acesso aberto, podem experimentar o Google Scholar, porque às vezes tem ligações para a versão do autor. Muitas editoras permitem que o autor tenha a sua própria versão do artigo no site ou algo desse género. Aqui, se estiverem na faculdade, têm acesso a algumas publicações pela BEON, não é? A partir da FCT. E se nada disto funcionar, enfim, tem o Sci-Hub, mas pronto, lembrem-se que não é legal desrespeitar o monopólio das editoras. Apesar do contribuinte pagar a investigação e depois a revisão ser feita gratuitamente pelos investigadores, depois a editora fica com o monopólio da distribuição dos resultados. Isso, em princípio, é uma coisa que nos próximos anos vai começar a desaparecer, porque cada vez mais, mesmo nos projetos e assim, há exigências de publicação em acesso aberto, mas, enfim, tem aqui um acesso aberto de legalidade dúbia, mas que pode ser usado se precisar. Resumindo, o que é importante aqui? A ideia das ontologias é importante que percebam para que é que serve e principalmente a diferença entre o que está na ontologia, os conceitos e as suas relações, e as anotações que nós fazemos. Portanto, a ontologia especifica os conceitos que nós temos na nossa mente e como é que eles se relacionam. As anotações é a relação entre esses conceitos e algum aspecto da realidade que nós estamos a observar. Aquele gene, aquele KPM, aquele valor qualquer que medimos, etc. E isso é importante perceber para não confundirem, por exemplo, os genes, as anotações dos genes, com os conceitos que estão no Gene Ontology. A utilidade da ontologia não só é para facilitar a comunicação entre peritos, portanto, todos estarem de acordo com como é que se usam os termos e o que é que eles querem dizer, mas hoje em dia, cada vez mais, para permitir o raciocínio automático sobre a ontologia. O Gene Ontology tem dezenas de milhares de termos e se nós quisermos procurar alguma coisa de uma forma útil, é preciso que os programas, que o computador consiga perceber essa relação entre os termos para fazer este tipo de coisas que fazemos também com o Medical Subject Heading. Não é? Para ele perceber que se uma pessoa está a falar de bioinformática, pode estar interessada no Human Genome Project, porque esse também tem muita coisa de bioinformática e assim. Não é? Para perceber essas relações é preciso que isso esteja formalizado de alguma maneira e as ontologias servem para isso. Portanto, temos aqui a organização do conhecimento, as anotações e o raciocínio automatizado sobre a ontologia. Depois vimos como exemplo disso o Medical Subject Heading. Eu foquei neste porque isto é provavelmente aquela coisa que acaba por ter mais impacto, vocês saberem que podem, como é que a query funciona na PubMed e como é que vocês podem usar estas capacidades do motor para vocês controlarem a vossa pesquisa. Para ler sobre isto, vocês têm bastante sobre o Gene Ontology, não só na Wikipedia, mas também lá na página do Gene Ontology, a parte da história e assim, e também sobre o Medical Subject Heading. Não é necessário, do ponto de vista da avaliação, vocês memorizarem a história do Gene Ontology ou uma coisa desse género, mas é importante perceberem a utilidade disto e como é que isto depois tem impacto prático quando vocês fazem pesquisas ou quando usam estas ontologias.